بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد. Bem-vindos a todos. Hoje, no dia 11 do mês de Rabi'in al-Awwal do ano de 1441, que equivale ao dia 8 de novembro de 2019, continuamos a nossa leitura e a tradução da explicação do livro do Sheikh Abdul Aziz Ibn Baz, rahimahullahu ta'ala, as lições importantes para a comunidade. Esta explicação feita pelo Sheikh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin al-Badr, hafidhahum Allah. E a nossa leitura hoje e a nossa tradução será a continuação do que temos feito nas aulas anteriores, que é sobre o detalhe do politeísmo e, neste caso, do grande politeísmo. Vimos na aula anterior, na definição do grande politeísmo, ou melhor dizendo, o resultado e um dos castigos daquele que comete o grande politeísmo é que os seus actos, as suas obras, serão todas anuladas. Hoje vamos ver que, e como foi mencionado anteriormente também, que aquele que comete o grande politeísmo entrará eternamente no inferno. Aquele que comete o grande politeísmo e que morre sem se arrepender do tal acto, sem fazer tauba, então esta pessoa entrará no fogo do inferno para sempre, eternamente. Começamos por ler a explicação do Sheikh e lembrei um pouco a aula anterior, porque estes dois castigos vão juntos. O primeiro, que é o facto que a pessoa que comete o grande politeísmo verá todas as suas obras anuladas. Além disso, esta pessoa entrará no fogo do inferno eternamente. E também lhe será proibido o paraíso. Lhe será proibida a entrada no paraíso. São pontos que já foram mencionados em aulas anteriores, mas que é muito importante de continuar a repetir estas bases tão importantes que cada um de nós deve conhecer. Então o Sheikh diz, o Sheikh Abdul Razak, hafidhahullahu ta'ala, diz na sua explicação: وقال رحمه الله تعالى، أي الشيخ عبد العزيز بن باز: والخلود في النار لمن مات عليه، أي من مات على الشرك ليس له يوم القيامة إلا النار مخلدا فيها أبد الآباد. قال الله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أي والحال أنهم شاهدين على أنفسهم بالكفر بإقامتهم على عبادة الأصنام والتوجه بالعبادة للأوثان.
قال الله تعالى: أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. والآية كاملة: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. أي أبد الآباد لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. وشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى diz na sua explicação da palavra do Sheikh Abdul Aziz Ibn Baz. O Sheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, que Allah tenha misericórdia para com ele, continua a explicar e a detalhar as consequências do politeísmo e o castigo do politeísta, aquele que dá parceiros a Allah. Então o Sheikh Abdul Aziz Ibn Baz diz: aquele que comete o grande politeísmo e morre antes de se arrepender irá eternamente para o inferno. Esta é a palavra do Sheikh Abdul Aziz Ibn Baz. Aquele que comete o grande politeísmo e morre antes de se arrepender irá eternamente para o inferno. O Sheikh Abdul Razak, na sua explicação, diz: quer dizer que a pessoa que morre depois de ter cometido o grande politeísmo sem se ter arrependido, não terá nada no dia do juízo final além do fogo do inferno eternamente, sem fim. Allah subhanahu wa ta'ala nos informou da situação dos politeístas, dizendo na Surat Tauba, versículo número 17, consoante o sentido do versículo: é inadmissível que os idólatras politeístas frequentem as mesquitas de Allah, sendo que reconhecem que são incrédulos. São aqueles cujas obras serão anuladas e que morarão eternamente no fogo infernal. Então o Sheikh Abdul Razak, na explicação da palavra do Sheikh Abdul Aziz Ibn Baz, nos dá este detalhe, dizendo que aquele que morre, e é importante de sublinhar que é aquele que morre depois de ter cometido o grande politeísmo e que não se arrependeu, o seu castigo é que no dia do juízo final não terá nada além do fogo do inferno eternamente sem fim. E a prova disto, do que estamos a dizer, do que o Sheikh disse, é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, que mencionámos agora na Surah Tauba. Allah subhanahu wa ta'ala diz claramente que é inadmissível que os idólatras politeístas frequentem as mesquitas de Allah, sendo que reconhecem que são incrédulos. Depois Allah subhanahu wa ta'ala o que é que diz? Diz: são aqueles cujas as obras serão anuladas e que morarão eternamente no fogo infernal. O Sheikh Abdul Razak, no comentário deste versículo, diz: quer dizer que para sempre. Quer dizer para sempre. Quer dizer que entrarão no fogo do inferno para sempre. E serão castigados eternamente também, para sempre. Quer dizer que entrarão no fogo do inferno e no fogo do inferno terão um castigo eterno, um castigo que não acaba. Pois não morrerão outra vez. Quer dizer que a morte
é a morte nesta terra, na dunya, no mundo mundano. Depois no mundo futuro, no mundo na vida depois da morte, é uma vida que é eterna, que nunca se acaba. Não existirá, não vai existir mais morte. Então aquele que Allah subhanahu wa ta'ala nos preserve, aquele que, nas'alullah as-salam wal-afia, aquele que entra no fogo do inferno, não morrerá. Quer dizer que não vai morrer outra vez. Então ficará nesse castigo eternamente. Para sempre. E o Sheikh diz aqui que, aliás, o seu castigo vai aumentar. Cada vez vai ser maior e mais doloroso. E que também não lhe será diminuído. Quer dizer que aqueles que os mushrikun, os politeístas que entrarão no fogo do inferno, têm a esperança que e esperam que o castigo diminui e pedem uma diminuição do castigo, mas não lhes será atribuída esta diminuição do castigo. Pelo contrário, o castigo será aumentado. Aumentará este castigo constantemente. Nas'alullah as-salam wal-afia. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos preserve do fogo do inferno e que nos preserve de cometer o politeísmo sobre todas as suas formas e sobretudo o grande politeísmo. Então vemos aqui este grande castigo e esta consequência do politeísmo e neste caso o grande politeísmo. Vimos a primeira, que é o facto que os actos daquele que comete tal acto, que é o politeísmo, serão anulados. E estamos a ver agora que tal pessoa entrará no fogo do inferno eternamente e que o seu castigo nunca vai acabar e que nunca vai diminuir, pelo contrário, vai sempre aumentar. ثم يقول الشيخ عبد الرزاق في شرحه لكلام الشيخ عبد العزيز بن باز قال رحمه الله تعالى، أي الشيخ عبد العزيز بن باز: وأن من مات عليه، أي على الشرك الأكبر، فلن يغفر له والجنة عليه حرام. والدليل على أنه لن يغفر له قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا في حق من مات على ذلك، ولا تعارض بين هذه الآية وبين قول الله سبحانه وتعالى في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لأن قوله إن الله يغفر الذنوب جميعا هذا في حق من تاب، بدليل قوله لا تقنطوا أي توبوا، فمن تاب الله عليه من الشرك أو غيره. وقوله في آية النساء لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هذا في حق من مات على الشرك. هذا في حق من مات على الشرك، فمن مات على الشرك
لا مطمع له إطلاقا في مغفرة الله سبحانه وتعالى. والدليل على أن الجنة حرام على المشرك قول الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، أي ما للمشركين الذين ماتوا على الشرك بالله من أنصار. O Sheikh Abdul Razak continua a sua explicação da palavra do Sheikh Abdul Aziz Ibn Baz dizendo: o Sheikh Ibn Baz continua a sua explicação dizendo: aquele que morre cometendo politeísmo, aquele que morre cometendo politeísmo ou depois de ter cometido o politeísmo, e aqui é importante de sublinhar que estamos a falar do grande politeísmo. Estamos a falar deste tipo, dentre as três categorias de politeísmo. Vimos que há o grande, o pequeno e o oculto. Estamos a falar do grande politeísmo. Quer dizer, aquele que morre sobre o grande politeísmo, depois de ter cometido o grande politeísmo, quer dizer, sem se arrepender, não será perdoado e a entrada no paraíso lhe será proibida. Então aqui estamos a ver uma terceira consequência ou um terceiro castigo daquele que comete o politeísmo e que morre, aquele que comete o grande politeísmo e que morre sem se arrepender. Vimos primeiro, na aula anterior, que aquele que comete um acto de grande politeísmo e morre sem se arrepender, os seus actos serão anulados. E vimos hoje, no início da aula, que aquele que comete um acto de grande politeísmo e que morre sem se arrepender, irá para o inferno eternamente. Estamos a ver agora a terceira consequência, ou o terceiro castigo, que é que não será perdoado, quer dizer que os seus pecados não serão perdoados, daquele que morre sobre o grande politeísmo, e a entrada no paraíso lhe será proibida. O Sheikh Abdul Razak nos diz que a evidência, a prova de que não será perdoado, que o politeísta que cometeu um acto de grande politeísmo, Shirkun Akbar, a evidência que ele não será perdoado é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala na Surat An-Nisa, versículo número 48, consoante o sentido do versículo. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Allah jamais perdoará a quem lhe atribuir parceiros, porém, fora disso, perdoa a quem ele quer. Este versículo é um versículo muito importante que cada um de nós deve conhecer. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah jamais perdoará a quem lhe atribuir parceiros, porém, fora disso, perdoa a quem ele quer. O Sheikh, no comentário deste versículo, diz: isto é no caso onde a pessoa morre, morra sem se arrepender. Quer dizer, este versículo, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: Allah jamais perdoará a quem lhe atribuir parceiros, isto é no caso onde a pessoa morre sem se arrepender. Quer dizer, a pessoa morre dando parceiros a Allah subhanahu wa ta'ala e não se arrepende. E o Sheikh diz depois que não há contradição entre este versículo e o versículo na Surat Az-Zumar, versículo número 53, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz. O Sheikh aqui está a falar de um assunto importante, porque há pessoas que podem pensar assim: então, mas nestes dois versículos há uma contradição. Mas o Sheikh aqui vai responder, e este também é um ponto muito importante que todos têm de compreender. Na Surat Az-Zumar, versículo número 53, Allah subhanahu wa ta'ala diz consoante o sentido do versículo. Diz: ó meus servos, que cederam contra vós próprios,
não desesperem da misericórdia de Allah. Certamente Ele perdoa todos os pecados, pois Ele é o indulgente, o misericordioso. Neste versículo, Allah subhanahu wa ta'ala dá ordem ao profeta sallallahu alaihi wasallam de dizer: ó meus servos que cederam contra vós próprios. Allah subhanahu wa ta'ala está a dirigir a nós, a todos os seus servos, dizendo: ó meus servos que cederam contra vós próprios, não desesperem da misericórdia de Allah. Certamente Ele perdoa todos os pecados, pois Ele é o indulgente, o misericordioso. E o versículo está na Surat Az-Zumar, e também é um versículo muito importante para podermos compreender esta questão. E eu mencionei este versículo quando li em árabe, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz, na Surat Az-Zumar: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Este é o versículo na Surat Az-Zumar, versículo número 53. O Sheikh diz que não há contradição entre o primeiro versículo, na Surat An-Nisa, versículo número 48, e o versículo número 53, na Surat Az-Zumar. Não existe contradição entre os dois. E o Sheikh agora vai nos diz, pois este versículo, quer dizer, o último que lemos na Surat Az-Zumar, se refere àquele que se arrependeu e pediu perdão a Allah. Quer dizer que este versículo onde Allah subhanahu wa ta'ala nos diz de não desesperarmos da misericórdia de Allah e que Ele perdoa todos os pecados, este versículo é para aquele que cometeu um acto e que se arrependeu. Qualquer que seja o pecado. Qualquer que seja o pecado. Mesmo o grande politeísmo. A pessoa que comete um acto de grande politeísmo e que se arrepende desse acto, então Allah subhanahu wa ta'ala perdoa esse pecado. E o primeiro versículo que mencionámos, que o Sheikh mencionou, na Surat An-Nisa, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz que não perdoa a quem lhe atribuir parceiros, este versículo é no caso daquele que comete um acto de grande politeísmo e que morre sem se arrepender. Então o Sheikh Abdul Razak, na sua explicação, diz: este versículo se refere àquele que se arrependeu e pediu perdão a Allah. E a evidência do que estamos a dizer é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala no versículo mencionado anterior, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: não desesperem da misericórdia de Allah. Quer dizer, arrependam-se, peçam perdão. Quer dizer, arrependam-se e peçam perdão. E aquele que se arrepende, aquele que faz tauba, que faz uma tauba sincera, a taubatun nasuha, aquele que faz que se arrepende de maneira sincera, mesmo se for do grande politeísmo, do acto de politeísmo, e que pede perdão a Allah subhanahu wa ta'ala do seu acto, então Allah subhanahu wa ta'ala o perdoará. Essa pessoa será perdoada, mesmo se for dos maiores dos pecados, que é o politeísmo. E também, obviamente, de todos os outros pecados que são inferiores ao grande politeísmo, também serão perdoados. Depois o Sheikh começa a falar da última questão, do que mencionámos anteriormente, que é que aquele que morre sobre um acto de grande politeísmo e que não se arrepende, então o paraíso, a entrada no paraíso, lhe será proibida. O Sheikh diz, e a evidência que o politeísta não entrará no paraíso é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala na Surat Al-Ma'idah, versículo número 72, consoante o sentido do versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz: e quem atribuir parceiros a Allah, e quem atribuir parceiros a Allah, ser-lhe-á
proibida a entrada no paraíso e o seu destino será o fogo infernal. Os iníquos jamais terão socorredores. O Sheikh diz, comentando este versículo, quer dizer que al-mushrikun, os politeístas, que morrem sobre o shirk, sobre o politeísmo, não terão socorredores. Não terão socorredores. Ninguém os poderá socorrer. Não terão nenhum protetor que os proteja. E não terão nenhum defensor que os possa defender e proteger do castigo, do fogo, do inferno. Então, resumo de maneira rápida. Vimos na aula anterior e falámos na aula anterior e nesta aula de hoje, falámos das consequências do politeísmo. E neste caso, do grande politeísmo. E como mencionámos anteriormente, noutras aulas, e continuaremos, inshallah, a repetir estes assuntos tão importantes que devemos todos conhecer. Falámos na aula anterior da primeira parte, da primeira consequência, do primeiro castigo daquele que comete um acto de grande politeísmo e que morre sem se arrepender. Esta pessoa verá os seus actos todos anulados. A segunda consequência, o segundo castigo, é que esta pessoa entrará no fogo do inferno eternamente. E que o castigo no fogo do inferno será para sempre e que nunca acabará. E que também nunca vai diminuir, mas pelo contrário, vai sempre aumentar. O terceiro castigo, a terceira consequência, é que esta pessoa lhe será proibida a entrada no paraíso. Esta pessoa nunca poderá entrar no paraíso. Pois esta pessoa está suja com a maior das sujidades, que é a sujidade do shirk, do politeísmo. Aquele que morre sobre o grande politeísmo nunca poderá entrar no fogo, nunca poderá entrar no paraíso, contrariamente àquele que morre cometendo grandes pecados ou outros pecados que sejam além do grande politeísmo. Esta pessoa está sobre a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Essa pessoa está sobre a vontade de Allah subhanahu wa ta'ala. Se Allah subhanahu wa ta'ala quiser castigá-lo, castiga-o e será com justiça. E se Allah subhanahu wa ta'ala o quiser perdoar, Allah perdoa, pois Allah subhanahu wa ta'ala é indulgente, é o misericordioso. E mencionamos agora, no fim desta aula, este castigo enorme, que é, sem dúvida, um grande castigo, que é que a pessoa não possa entrar no paraíso de Allah subhanahu wa ta'ala. Cada criatura, cada servo de Allah subhanahu wa ta'ala, o seu maior objetivo é de entrar no paraíso de Allah subhanahu wa ta'ala. É que Allah subhanahu wa ta'ala lhe acorde, lhe deixe, lhe faça entrar neste paraíso onde a pessoa vai descansar eternamente, onde a pessoa vai ser feliz e nunca mais vai ter infelicidade. Então, subhanallah, uma pessoa tem de aprender todas as causas, todas as coisas que podem ser, que podem impedir a pessoa de entrar nesse paraíso. E sem dúvida que a maior causa para entrar no paraíso é compreender a nossa religião,
O profeta sallallahu alaihi wasallam diz numa narração autêntica: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahara Allahu lahu tariqan ila al-jannah. A pessoa que escolhe um caminho, que a pessoa que procura o caminho da sabedoria benéfica, sem dúvida, a sabedoria de Al-Kitab, a Sunnah, a sabedoria do Islão, então Allah subhanahu wa ta'ala vai-lhe facilitar o caminho do paraíso. Então aquele que estuda, o estudante, aquele que procura conhecer a sua religião, que procura conhecer, em primeiro lugar, a crença autêntica, aquele que procura conhecer o Tawhid, aquele que procura conhecer a Sunnah, sem dúvida que Allah subhanahu wa ta'ala lhe vai facilitar o caminho do paraíso. Allahu musta'an, wallahu a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.